Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Bem-vindo a mais um estudo do Evangelho de João, versículo por versículo. No último programa, comentamos uma das declarações mais importantes que Jesus fez nos Evangelhos, encontrada em João, capítulo 3, versículo 16, que diz: Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. A maioria dos crentes está familiarizada com esse versículo, João 3,16, mas não tem consciência dos dois versículos que dão sequência a ele, que diz: Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Jesus continuou dizendo que Deus não o mandou ao mundo para condenar, e sim para salvar. Mas por que Deus condena o homem? O que aprendemos com Jesus é que Deus condena o mundo porque quando Deus apresenta a luz ou a revelação da verdade, o homem a rejeita ou se esconde dela. Deus não condena o homem por causa dos seus pecados. Jesus recebeu a condenação por todos os nossos pecados. Deus nos condena porque quando Ele anuncia as boas novas do Evangelho, nós rejeitamos ou nos escondemos da luz do Evangelho. Por isso, a resposta que o homem dá à luz da palavra de Deus é muito importante. No capítulo 9 de João, encontramos uma declaração muito bonita de Jesus que diz: Sou a luz do mundo. Esta é a passagem em que Jesus curou um homem cego e pregou em seguida. Parafraseando Jesus, ele disse aos líderes religiosos: Eu sou um tipo especial de luz, porque essa luz que sou revela a cegueira de um homem e ao mesmo tempo dá visão a outro. Quando eu era menino, vivia perto de uma mina de carvão, onde uma vez aconteceu uma explosão. Os mineiros ficaram presos no interior da mina durante 3 dias. Quando a equipe de resgate chegou até aqueles homens soterrados, um deles perguntou: Por que vocês não trouxeram luz com vocês? Naquele momento, todos ficaram silenciosos porque perceberam que aquele homem havia perdido a visão com a explosão e não via a luz que os membros da equipe de resgate traziam nos capacetes. Ele só soube que estava cego quando a luz chegou até ele. Naquele sermão, Jesus afirmou que a sua luz brilha para os homens. Essa luz expõe a cegueira de muitos e, ao mesmo tempo, dá visão àqueles que buscam a luz espiritual. Os líderes religiosos entenderam a mensagem e ficaram furiosos com Jesus. Acaso nós também somos cegos? A resposta de Jesus foi impressionante. Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Quer dizer, se não há luz, não há pecado. Ou seja, a maneira como você responde à luz determina a sua salvação ou a sua condenação. Resumindo o que o apóstolo Paulo falou na sua carta aos Filipenses, capítulo 3, podemos afirmar que, se você quer conhecer mais da vontade de Deus para você, caminhe na vontade de Deus até onde você pode enxergar. É como dirigir em uma estrada à noite. Você só consegue ver até onde os faróis alcançam. Você não precisa iluminar as dezenas de quilômetros que percorrerá de uma vez, mas à medida que os faróis iluminam. Esta é a ideia do capítulo 3 de João. O que é fé? João mostra constantemente em seu evangelho o que é fé. É o que ele faz nos versículos 18 a 21 do capítulo 3. A Bíblia usa o método da repetição para nos ensinar. Observe quantas vezes Jesus usou a palavra crer. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Jesus mostra os dois lados da moeda e apresenta duas verdades com efeitos diferentes e contrários entre si.
Uma serve de luz para a outra. Quem nele crê não é condenado. Este é um lado da moeda. O outro, mas quem não crê já está condenado por não crer. Jesus define condenação quando enfoca a fé. De um lado da moeda você pode ser salvo e ter a vida eterna. Do outro, dependendo da sua resposta à luz, você pode ser condenado. O que você faz a respeito do que sabe é o que salva ou condena. Nossas 3 perguntas foram respondidas nesta passagem brilhante das Escrituras. Quem é Jesus? Jesus é o Filho unigênito de Deus, a única solução de Deus e único Salvador. O que é vida? Vida é salvação, conforme já destacamos antes, para que todo que nele crê não pereça. Versículo 16, para que sua vida não seja jogada fora. Este é o conceito de condenação. Uma das palavras usadas para inferno é Geena, um grande depósito de lixo nos arredores de Jerusalém, o lago de fogo. Somos salvos da tragédia de uma vida jogada fora. Fomos salvos de uma vida desperdiçada e vazia, livre da tirania de um vício. A salvação se manifesta para nós de tantas maneiras. Qual é a resposta para a pergunta, o que é vida? Em João capítulo 3, vida é salvação. Quanto mais você entende esta palavra, mais você entende como a vida de um seguidor de Cristo pode ser. O que é fé? Fé é olhar para Jesus na cruz, como os filhos de Israel olharam para a serpente erguida no deserto, conforme o relato do livro de Números. Esta é uma das respostas à pergunta o que é fé. Mas eu enfoquei outra definição nesse estudo. Fé é a nossa resposta à luz que Deus dá através do seu Evangelho e através da sua palavra. O que fazemos com aquilo que sabemos determina nossa salvação ou condenação. Esta é uma das respostas para a pergunta o que é fé? Falando sobre tudo isso, me veio à mente uma história sobre um oficial da Marinha que estava a bordo de um importante navio com todos os oficiais do alto escalão. Seus oficiais o procuram perguntando o seguinte: identificamos outra embarcação na tela do nosso radar e estamos no curso de uma colisão com ela. O que o senhor aconselha? O oficial respondeu: mande uma mensagem dizendo que eles estão no curso de uma colisão conosco e que aconselhamos firmemente que mudem o curso deles 15 graus para o norte. Foi enviada esta mensagem e a resposta veio imediatamente. Aconselhamos firmemente que vocês mudem o seu curso 15 graus para o sul. Afirmativo. Vocês estão no curso de uma colisão conosco. Por favor, alterem o seu curso. Quando o oficial viu a resposta, ficou um pouco perturbado, mas ordenou a seguinte mensagem de volta. O oficial no comando é Peter W. Johnson, da Marinha dos Estados Unidos. Aconselho firmemente que vocês alterem o seu curso 15 graus para o norte. A resposta foi imediata. Aqui quem fala é o marinheiro Willard W. Sawyer, da Guarda Costeira dos Estados Unidos. Recomendo firmemente que vocês alterem o seu curso 15 graus para o sul. A resposta perturbou ainda mais o oficial, que ordenou a seguinte resposta. Aconselho firmemente que você altere o seu curso 15 graus para o norte. Confirme. Sou comandante da Marinha dos Estados Unidos a bordo de um navio oficial. E lá veio a resposta. Aconselho firmemente que você altere o seu curso 15 graus para o sul. Confirme. Sou marinheiro da Guarda Costeira dos Estados Unidos de vigia no farol. Quando Deus nos dá a luz do seu Evangelho e sua palavra, não restam dúvidas sobre quem deve alterar o seu curso. Você entendeu? O homem, na verdade, ele estava trabalhando de vigia em um farol. Não tinha como ele mudar o curso. Ele estava no farol, não era um navio. Como já disse, o Evangelho de João nos oferece uma galeria de arte espiritual para responder à pergunta: quem é Jesus? Cada um dos capítulos é como uma das salas desta galeria de arte, com belos retratos de Jesus pendurados nas paredes. E quando você coloca todos esses quadros juntos, o resultado é um retrato completo de Jesus. E quando esse retrato surge, o Espírito Santo lhe dá olhos para ver Jesus no quarto evangelho. Este retrato completo de Jesus é como um sinal de farol. Não restam dúvidas sobre quem é que deve alterar o seu curso. O farol não vai sair de lá nunca. Bom, os últimos 2 parágrafos do capítulo 13 de João nos oferecem um belo retrato de João Batista, o personagem sobre o qual falamos quando estudamos o capítulo 1.
Comentamos que quando o apóstolo João se refere a Jesus, ele diz, ele era e ele era. E quando fala de João Batista, o escritor do quarto evangelho escreve, ele não era. O que vemos nesses últimos parágrafos do capítulo 3 de João é que os discípulos de João Batista lhe dizem, Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, no qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. João Batista respondeu, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Precisamos ter este espírito de João Batista na obra de Cristo hoje. É fácil sermos controlados pelo ciúme, pela inveja dos outros servos de Deus que se tornaram mais famosos. João Batista sabia o limite de seu território. João Batista, com apenas 31 anos e meio, sabia o que significava não ser. É natural que um homem de 80 anos diga, vou passar tudo para alguém mais jovem do que eu. Mas João Batista tinha apenas 31 anos e meio e de imediato passou tudo para Jesus. Uma vez ouvi a história sobre um certo pastor em Londres que tinha uma igreja muito grande. Chegou na cidade um outro pregador e muitos membros saíram da igreja do primeiro pregador e foram para a igreja do segundo. O primeiro pregador não chamava tanta atenção, nem tinha tanto carisma, mas o segundo era muito carismático. Foi difícil para o primeiro pregador. Ele era humano e admitiu que quando viu os bancos da igreja vazios, chamou uma marcenaria para vender a madeira dos bancos. Na verdade, a raiva dele era tanta que sentia vontade de passar o machado em todos os bancos. Ele estava com raiva e resolveu se isolar em uma cabana para cuidar disto. Quando voltou, era evidente que tinha resolvido o problema. Alguém me perguntou, o que o senhor resolveu afinal, pastor? Aquele pregador respondeu, quando me isolei naquela cabana, era um homem que queria ver Cristo vir para Londres através de mim. Quando saí da cabana, era apenas um homem que queria ver Cristo vir para Londres. Lanço agora um desafio principalmente para aqueles que são pastores. Você quer ver Cristo vir para a sua comunidade através de você? Ou você quer ver Cristo vir para a sua comunidade? Existe uma diferença. Os últimos versículos desse capítulo são marcantes. Não está claro se essas palavras são de João Batista ou não. Algumas traduções usam até aspas entre essas palavras, acreditando que elas sejam de João Batista. Mas eu quero lhe convidar, esteja comigo para o próximo programa. Vamos continuar estudando e vamos continuar aprendendo cada vez mais sobre o amor de Deus. Até lá então, Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.